gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar a indicação de um livro para vocês que, na minha modesta opinião, deveria ser lido por todas as mães e pais do mundo. É o Bésame Mucho, escrito pelo Dr. Carlos González. Para quem não conhece o Dr. Carlos González, ele é um pediatra espanhol que ficou mundialmente conhecido por supostamente andar na contramão da maior parte das publicações atuais focadas na maternidade. Contramão? Como assim? Pois é, gente. Por que os livros dele são considerados os livros que andam na contramão? Bom, então vamos contextualizar. O próprio Dr. Carlos abre o livro Bésame Mucho partindo do princípio de que todas as crianças são essencialmente boas. E o que isso tem de diferente em relação às outras publicações sobre maternidade? Quem costuma comprar ou pesquisar os livros que estão em alta hoje em relação à maternidade, percebe que existe uma tendência das publicações em tentar ajustar comportamentos da criança, como se esses comportamentos fossem inadequados, como se esses comportamentos não coubessem na rotina daquele casal, daquela mãe, naquela situação. Sendo assim, a gente percebe que a maior parte das publicações de hoje consiste em criar metodologias que supostamente melhorariam o comportamento de uma criança. Então, a criança chora muito, a criança come pouco, a criança fala demais, e aí os pais buscam leituras para tentar corrigir esse comportamento que, na maior parte das vezes, é um comportamento que faz parte do desenvolvimento da criança, daquele momento que a criança está passando, daquela fase que a criança está atravessando. E é aí que a gente percebe, então, por que ele começa o livro Bésame Mucho falando que ele vai partir do princípio de que as crianças são essencialmente boas. Porque realmente ele não vai pensar nas crianças como se elas fossem um problema, como se fosse complicado, né? Como se a gente tivesse que fazer um monte de coisas para adequar o comportamento dessa criança dentro da nossa rotina, criando métodos fechados. Na verdade, ele encoraja a gente a entender o momento pelo qual aquela criança está passando, através da empatia com os sentimentos daquele bebê que acabou de chegar no mundo, e a partir daí ele nos encoraja a ouvir o nosso coração. Então, ele foge à regra de criar métodos fechados, que normalmente são métodos que incentivam o choro controlado, né? Ele não vai por esse caminho. Então, para ele, não é o bebezinho que tem que aprender nada à base de choro. Na visão dele, os pais, que são os adultos da situação, é que precisam fazer o exercício de entender qual é o momento que aquele bebezinho está passando, né? No desenvolvimento dele, para justamente compreender por que ele chora demais, por que ele não está comendo tanto, né? E todas as dúvidas que a gente sempre tem, para a partir do momento que a gente entende aquela fase, a gente conseguir ter um outro tipo de olhar, que é um olhar acolhedor e que vai caminhando no sentido do que se chama hoje criação com apego, ou attachment parenting. E é por isso que os livros dele hoje também são best-sellers. Na verdade, ele brinca que o que ele fala todos os pais já sabem, mas no meio da sociedade que a gente vive, com tantas publicações, falando tantas coisas, às vezes é importante ter alguém para encorajar a gente a acreditar que realmente a maior parte das coisas a gente já sabe. Todo mundo que engravida, todo mundo que já é mãe sabe que uma das coisas mais difíceis hoje em dia é lidar com a verdadeira avalanche de opiniões e palpites que a gente ouve na rua, na chuva e na fazenda. Nossa, seu filho chora muito, né? Ai, o meu filho dormia a noite inteira, era uma maravilha. Você tá dando muito colo pra esse menino, ele vai ficar mal acostumado, hein? Mas tão grande ainda mamando? Pois é, os palpites vêm de todos os lados, a qualquer hora, e a gente vai ficando de saco cheio. Mas, de tanto palpite, a gente vai ficando insegura também. Será que chora muito? Será que eu devia tirar ele do peito? Será que ele come pouco?
toda essa insegurança que vai sendo plantada acaba culminando com a nossa busca por leituras que justamente incentivam a criação de métodos para corrigir esses comportamentos que a gente começa a achar que são comportamentos equivocados, que são comportamentos não adequados para um bebê. E é aí que a gente se engana. Por isso que eu recomendo todos os livros do Dr. Carlos Gonzalez, não apenas o Bessame Mútil. Aqui no Brasil, a gente tem o Bessame Mútil publicado em português, tem o Manual Prático de Aleitamento Materno e o Meu Filho Não Come, que fala sobre a fase da introdução alimentar, as dificuldades em relação à alimentação quando o bebezinho já tem ali 1 ano e começa a comer menos e deixa os pais desesperados. Então, todos os livros dele vão mais ou menos nessa linha, né? Que é uma linha de empatia com o bebê, de entender o bebê, por que que ele está se comportando daquela maneira, né? Então, por que que o bebê chora tanto? Por que que o bebê gosta tanto de colo e não aceita o carrinho de jeito nenhum? Por que que ele acorda quando a gente coloca ele no berço, que parece que o berço tem espinho? Por que que o bebê começa a comer menos quando chega perto de 1 ano? O que que acontece, né? É aí que ele trabalha, é aí que ele traz essa contribuição pra gente, porque a gente consegue entender aquela etapa e a partir daí a gente se tranquiliza. Trabalhando com maternidade, eu vejo que a maior parte de mães que acaba comprando esses livros com metodologias acaba sofrendo em algum momento para aplicar essas metodologias, justamente porque normalmente são metodologias que incentivam o treinamento à base de choro. E nenhuma mãe quer ver seu filho chorar, né? Então isso é difícil para a mãe e é difícil para o bebê. Por isso que as publicações do Dr. Carlos realmente são muito diferentes das publicações que a gente vê por aí, e foi por isso que eu realmente quis parar para gravar esse vídeo para vocês, porque se tem um livro que eu acho que vale a pena o investimento para todos os pais que assistem os vídeos aqui no canal, é esse aqui e os outros livros que ele também escreveu, né? Para quem entender outras línguas, tem também publicações dele em espanhol, né, que é a língua raiz dele, tem em inglês, mas aqui no Brasil a gente tem essas 3 publicações que eu mencionei anteriormente. O ideal é a gente ler esse livro logo após o nascimento do bebê. Então, nos primeiros dias tem ali as primeiras dificuldades com a amamentação, e aí, logo que a coisa começa a acontecer, que a gente passa aquelas longas horas amamentando o bebezinho, é um momento perfeito para a gente pegar o livro e ficar lendo enquanto o bebê mama. Vale muito a pena. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi um pouco mais rápido do que o de costume, mas eu não podia deixar de passar aqui para falar sobre as publicações do Dr. Carlos. Esse livro transformou a minha maneira de ver a maternidade, é um excelente presente para dar nos chás de bebê, é um excelente presente para os pais darem para as mães assim que o bebezinho nasce. Então guardem esse nome. Para comprar o livro, tem que entrar no site da editora Timo, vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar, é só entrar, dá para comprar online e realmente vale a pena investir nessa leitura. Para quem ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos que eu vou gravar. Tchau, tchau e até mais!